Ok, gente. Estamos reunidos hoje para iniciar a nossa disciplina de comunicação interpessoal e empresarial e o tema que a gente vai estar trabalhando hoje é por que nos comunicamos. Ao final da aula de hoje, espero que a gente consiga lembrar de alguns experimentos ou situações que ilustram a importância da comunicação para o homem. Espero também que a gente consiga identificar quais seriam as necessidades humanas básicas supridas pela comunicação e ainda que vocês possam ilustrar exemplos práticos do dia a dia de vocês em que a comunicação se faz importante. Então, uma das primeiras tentativas de sistematizar a importância da comunicação é ilustrada através de um experimento proposto pelo imperador da Alemanha, Frederico II. Então, ele tinha uma curiosidade que seria tentar responder à pergunta qual seria a língua que crianças que tivessem nascido e sido criadas sem o contato com a língua de origem dos pais falariam. Então, ele orientou que algumas crianças fossem retiradas do convívio dos pais ao nascer e fossem entregas a algumas amas de leite. E elas, então, poderiam estar atendendo às necessidades físicas desses bebês, como a alimentação, a questão do banho, do cuidado da higiene dessas crianças, mas que essas pessoas que estariam cuidando das crianças não poderiam falar com essas crianças ou emitir qualquer tipo de carinho, expressar a afetividade. Bem, o que ele queria saber é o que é que aconteceria com essas crianças. Elas iriam falar que língua? A língua de origem de seus pais, ou talvez a língua originária, a língua mãe originária de todas as demais línguas, ou o hebraico, enfim. Essa era uma curiosidade e a gente pode partir da ideia de que se existe uma questão, um problema, a gente pode sistematizar o estudo e tornar isso científico. Lógico que ele, com todo o seu poder de autoridade, pôde fazer o que hoje a gente consideraria algo bastante antiético, né? Não se faria isso, tirar crianças do convívio dos pais e privá-las do contato afetuoso com aqueles que cuidam dessas crianças. Então, o que aconteceu é que essas crianças, depois de um certo período de tempo, apesar de terem todas as suas necessidades físicas supridas, elas não conseguiram sobreviver e elas vieram a óbito. Então, fica aí uma reflexão para a gente. A comunicação, essas crianças sendo privadas desse contato afetuoso, desse relacionamento que seria expresso através de uma comunicação verbal e não verbal, realmente trouxe prejuízos que levou até a morte. Vindo para algumas tentativas de sistematizar a comunicação no período mais recente, a gente tem em inúmeros livros o relato de um psicólogo que sugeriu que numa turma de psicologia de primeiro período, alguns daqueles alunos pudessem ser candidatos a uma experiência que ele estava fazendo, que seria medir qual seria o nível de estresse que nós, seres humanos, poderíamos aguentar, no caso, se fôssemos privados do contato com outros. E aí ele lançou a proposta, pagaria para aquelas pessoas que seriam ali, entre aspas, voluntários do experimento, para ver qual seria o tempo máximo que aqueles jovens de primeiro ano, em torno de 18 a 20 anos de idade, suportariam ficar em situações de extremo isolamento. E aí, 5 alunos de uma turma de psicologia aceitaram o desafio e nós tivemos como resultados o seguinte: 5 aceitaram. E ao final de um dia, na verdade nem ao final de um dia, mas um dos alunos que estava fazendo parte do experimento, ele só conseguiu ficar por 2 horas em situações de extrema privação do contato com outras pessoas. E ao sair dessa situação, dessa experiência, ele saiu dizendo que nunca mais gostaria de passar por uma situação como essa. 3 pessoas, 3 dos voluntários inicialmente que aceitaram o desafio, conseguiram o tempo máximo de 2 dias em situação de isolamento. E apenas um deles conseguiu ficar 8 dias. A conversa, a entrevista com aquele psicólogo que estava desenvolvendo o experimento, após essa situação, registrou falas do tipo que nunca mais gostaria de passar por uma situação como essa. Então, aí são algumas tentativas de sistematizar um estudo de comunicação para mostrar quão importante a comunicação é para o ser humano. A gente pode partir da ideia de que
uma das primeiras necessidades básicas que a comunicação vem a suprir no ser humano é uma necessidade física, uma necessidade mesmo de sobrevivência. E aí a gente pode também se basear para fundamentar essa fala, né, essa afirmação de que a comunicação supre necessidades físicas, são algumas evidências médicas que nós temos conhecimento, né? Então, algumas das evidências médicas apontam que a falta de relacionamento interpessoal, a privação de relacionamento interpessoal, ela pode pôr em risco a saúde das pessoas, tanto quanto põe em risco problemas com as coronárias, né? A questão do fumo, pressão alta, lipídios no sangue, obesidade e falta de atividade física. Existem relatos médicos que dizem que as pessoas socialmente isoladas, elas são 4 vezes mais suscetíveis ao resfriado comum do que outras pessoas que têm suas redes sociais ativas. E também existem evidências médicas que apontam para o fato de que os isolados sociais têm 2 a 3 vezes mais probabilidade de morrerem prematuramente do que as pessoas com fortes vínculos sociais. E aí não importa o tipo de vínculo social que se estabelece, né? Pode ser vínculo social de amizade, religiosos, enfim. O que importa, o que as evidências médicas apontam é que nós, enquanto seres humanos, precisamos estar em contato com outras pessoas da mesma espécie para que a gente possa manter ou garantir, né, uma vida longa saudável. Além de que existe um indicador muito interessante de que todos os índices de tipos de câncer é 5 vezes maior para os homens e mulheres que são divorciadas do que comparando aos seus equivalentes, né, casados. Então isso nos faz refletir sobre a importância da comunicação para a vida dos seres humanos. Além de atender essa necessidade física de sobrevivência, nós também entendemos que a comunicação ela atende uma necessidade de identidade. Então, os seres humanos eles só se reconhecem enquanto humanos a partir do momento em que pessoas, figuras de referência que são importantes para aquela criança que está na sua fase inicial de desenvolvimento, elas começam a atribuir sentidos e significados para os bebês. Então, esse contato com pessoas que estão cuidando das crianças, passando informações, né, ajudando essas crianças a assimilarem conceitos a respeito de si mesmo, é que se faz necessária para que essa criança possa se identificar enquanto um ser singular. Então, por isso que é tão importante a gente monitorar as palavras, né, que a gente diz e o que a gente fala dos bebês e das crianças e para os bebês e para as crianças. Então, na medida em que uma criança ouve com muita insistência que ela é desastrada e que isso é dito pelo pai, pela mãe, por alguma figura de importância, né, relativamente significativa para a criança, aquilo vai ter um peso muito grande para ela. E em determinado momento da vida, essa criança ela não tem condição, não tem os seus aspectos, sua maturação cognitiva ainda não está desenvolvida ao ponto de fazer uma diferenciação entre o fato dela estar desempenhando um comportamento desastrado e no fato dela ser, ou a condição de ser uma criança desastrada. Então, no início, a tendência é que essa criança replique comportamentos que justifiquem as impressões que as pessoas têm dela. Então, a gente pode dizer que a comunicação ela é importante, sim, para atender uma necessidade de identidade. Somos quem somos em função do que os outros dizem a respeito de nós mesmos. E, em terceiro lugar, a gente pode dizer também que, enquanto seres humanos, nós não vivemos sós. Nós precisamos do outro, né? Então, as necessidades sociais são necessidades prementes para o ser humano e estas são supridas a partir do relacionamento, consequentemente, da comunicação que se estabelece com seres da mesma espécie. Existem inúmeros fatos, relatos, tanto da ficção quanto do real, né, que apontam para essa realidade. Por exemplo, o caso dos meninos selvagens, crianças que são encontradas abandonadas, né, ou por algum motivo são criadas por lobos, por exemplo, e aí essas crianças, ao se depararem, depois de um certo período de tempo, privado do contato com o ser humano, quando se confronta com um ser da sua mesma espécie, elas não se reconhecem
enquanto ser da mesma espécie. Então, existem vários relatos de crianças selvagens que, na verdade, ao invés dos seres humanos, ao se defrontar com a aparência física e toda a dificuldade que ela tem de falar, de agir, de se posicionar eretamente com os moldes, né, moldes de crianças civilizadas, então, elas mesmas é que são as próprias crianças que se assustam ao se deparar com os humanos, porque elas não se reconhecem enquanto humano. Então, uma necessidade social é suprir as necessidades sociais de controle, de aceitação, de se sentir incluído, né, aceito, incluído, de prazer, de relaxamento, que são tidos, né, como fatores sociais presentes na vida do ser humano. Estas são supridas também a partir do contato e relacionamento com o homem. Então, o que eu queria hoje deixar como aula, primeira aula introdutória da disciplina Comunicação Interpessoal Empresarial, é essa reflexão sobre a importância da comunicação para nós, seres humanos. E enquanto gestores, o que é que a gente pode fazer para melhorar a nossa comunicação com os nossos liderados e pares dentro das organizações. Obrigada.